sétima arte, para mim, representa cultura, representa entretenimento, representa lazer. Eu acredito muito que o cinema nos ensina a viajar, né? Através do cinema você tem a oportunidade de conhecer outros mundos, outros países e por que não falar também viajar até para o espaço. Eu vejo o cinema como uma forma também da gente compreender muito dessa questão da própria sociedade. Quando me referi no quesito de você ter a oportunidade de conhecer outros países, você conhece outras filosofias, você conhece outras formas de se educar também. Vejo que ele tem uma importância que a maioria das pessoas não consegue perceber. Por trás de frames, por trás de histórias, contos, existem coisas que vêm de dentro da gente, que vêm de dentro da sociedade. Eu li um texto uma vez que dizia que a tela ela seria uma fuga da realidade. Ou seja, quando você está vendo um filme, você foge de tudo que te atrapalha, assim, digamos assim, tipo problemas e tal. Você fica totalmente imerso naquele filme. Ele tem um poder muito forte enquanto ferramenta política. No entanto, a gente consegue captar a sensibilidade de falar de coisas fortes, usufruindo da arte, da leveza, de expressar também, exteriorizar coisas que geralmente nos angustia, só que quando a gente coloca numa tela de cinema, por exemplo, e consegue concretizar aquilo, é tão gratificante e inspirador para as pessoas. Quem é que não se emociona ainda hoje com o filme de Charlie Chaplin, o grande gênio do cinema? Cinema é tudo isso e muito mais. Cinema é emoção, cinema é amor, cinema é terror, cinema é suspense. Cinema é uma viagem que a gente sempre vai fazer e o cinema nunca vai morrer. Cinema é uma arte que tem um poder de comunicação com quem a consome, né? A partir do momento que você assiste a realidade retratada na tela, você também se vê, você ressignifica aquela história, você aprende com ela, você sente com ela, você, né? É isso, cinema é isso. Maria, ele é um roteiro escrito em 2008 e ele traz a história de Severina Branca, que é uma ex-prostituta, poetisa, analfabeta, e que vive na região do sertão do Pajeú, interior de Pernambuco. O filme não é um retrato da vida dela, mas é uma releitura do que eu entendi como sendo a história dela e ao mesmo tempo não sendo a história dela, mas sendo a realidade de milhares e milhares de mulheres, né, que têm a prostituição como ofício. E foi através da poesia, do mote que ela criou, né? O silêncio da noite é quem tem sido, testemunho das minhas amarguras. Em contato com essas poesias, desenvolvi o roteiro. Inclusive, tem um poeta da região do Pajeú, de Itapetim, chamado Rogaciano Leite, que ele tem um verso que ele fez, é um soneto que ele fez ao testemunhar o suicídio de uma prostituta, que diz assim: desta janela do meu quarto triste, arrebatado de pavor e pena, eu assisto a tristeza de uma cena que pouca gente no outro quarto assiste. Neste cassino que defronte existe, onde a flor da virtude se envenena, uma pobre, cansada Madalena bebe nitrato e de viver desiste. Vejo-lhe as mãos a comprimir-lhe os seios, ouço gemidos lancinantes feios, que a dor arranca do seu peito fundo, maldizendo o destino e a pouca sorte. Põe termo à vida para ver se a morte é menos triste do que foi seu mundo. Cinema é uma das linguagens artísticas que eu mais amo. Eu sou de teatro e cinema para mim é quando você consegue ser mais fiel a esse recorte de vida. Porque na literatura você pode ler e você interpretar algo, mas o cinema é o que as informações são mais dadas e em todos os sentidos. O cinema só não tem cheiro. Para mim, um grande marco do cinema pernambucano, por conta da minha geração e de tudo que eu aprendi dentro de quando eu comecei a estudar e comecei a assistir de verdade, o marco é Amarelo Manga. Então, a gente tem Amarelo Manga como um marco do cinema pernambucano para o Brasil e para o mundo. Ou o filme é o que a sociedade é, ou o que a sociedade foi,
ou o que ela está para ser. Recentemente foi lançado o Aquários, do Kleber, que eu estou no elenco. Eu acredito que o cinema tem uma magia muito próxima daquela magia do teatro, porque quando o espectador olha aquela tela enorme de 6 metros, né, aí dá um tchan a mais. Então, para mim, cinema, assim como o teatro, conta um pouco da história do mundo, através de suas produções. Certas produções tocam as pessoas totalmente diferentes. Você vai para uma sala, lota o Cinema São Luís com 900 pessoas e vão ter 900 pessoas que vão sair com impressões, cada um com suas impressões. Porque a arte ela é algo coletivo, mas que a função dela é tocar o ser humano enquanto indivíduo. O cinema é tudo para mim. Eu tenho respirado cinema e trabalhado com cinema há muitos anos, mas para além disso, eu acho que cinema é algo que parte de além da realidade, assim, de algo que vai além. Parece que a realidade não é o suficiente para a gente e a gente tem que ter os filmes para suprir essa lacuna na nossa vida. Minha produção mais recente é um filme chamado Olhos e Botão, é uma ficção que foi gravada no Agreste pernambucano e que fala sobre um casal de idosos que encontra uma criança abandonada e a partir daí uma série de problemas começam a acontecer na vida desse casal, que tinha uma rotina muito cristalizada e de repente tem toda uma problemática que surge a partir desse ponto inicial do filme. Há 20 anos atrás, o cinema pernambucano estava retomando as suas atividades através do filme O Baile Perfumado, e nesses últimos 20 anos essa produção ela se transformou bastante e a gente vive um momento muito efusivo, tem uma ebulição aí de produção de filme. O cinema é o lugar da fantasia e eu acho que todo mundo sonha, né? Todo mundo tem seus desejos, né? Todo mundo tem suas aspirações que nem sempre você consegue realizar na sua vida cotidiana. Então o cinema ele é meio que uma válvula de escape para isso, né? Há 20 anos atrás a gente teve o lançamento do Baile Perfumado e enfim, é um marco, né? O Baile Perfumado é um marco do cinema pernambucano por várias razões, sobretudo porque ele estimulou essa retomada da produção cinematográfica depois de muito tempo aqui no estado, né? De lá para cá, a gente tem percebido, enfim, um aumento muito grande quantitativo e qualitativo das produções aqui em Pernambuco. E eu acho que a tendência é que esse ciclo ele se intensifique, né? Que as produções elas se proliferem mesmo, né? Cinema é uma expressão artística, cinema é uma linguagem, cinemas são várias formas de se expressar, né? Então, eu acho que são vias, né? E cinema é uma forma que eu escolhi para apresentar o que eu penso. A primeira produção como diretora foi Iluminadas, que é um filme premiado pelo Nair Teodósio, que é um prêmio da Secretaria da Mulher, e com outros apoios. E essa produção, que é uma produção a partir de um edital de gênero, foi sobre parteiras do estado de Pernambuco. Tivemos que viajar bastante, né? Eu e minha equipe, todos trabalharam assim, de forma bem veemente, né, para poder chegar nas parteiras, porque elas moravam em lugares de difícil acesso. Mas também contamos com o apoio de outros grupos, como o Grupo Curumim e Instituto Nômades, que identificaram onde elas já moravam, assim, isso facilitou bastante o acesso. O cinema é muito complexo. Ele tem seu conceito também comercial, vamos dizer assim, né, sentido mercadológico, né, do que é o espetáculo cinema, né, quando vai um filme para a sala de cinema. E, ao mesmo tempo, tem esse exercício de que é a captação do ser humano da realidade, né? Então, mesmo um filme de ficção, ele é esse exercício. Qualquer filme, seja... não, isso não é uma definição de documentário, mas eu acredito que é uma definição de filme, né? É você tentar captar uma realidade, seja a partir de qualquer roteiro. Esse filme, ele ainda tem uma certa dificuldade técnica, né? A gente teve, né, essa dificuldade técnica em fazê-lo. Mas não se pode deixar de se vivenciar a experiência de um cinema tridimensional, 3D, telas IMAX, onde você mergulha literalmente, você viaja, nossa, eu já estou dentro de um cinema, estou dentro do filme, é muito bom. Se a coisa
continuar no embalo que vai, a tendência é que a tão diversificada, a tão plural, né, produção audiovisual pernambucana alcance níveis técnicos, ideológicos, estéticos, ainda mais. Quem é de Pernambuco vive esse dia a dia, vive esse momento, e algumas tintas são acrescentadas por escolhas, mas o cinema é pernambucano. Então, realmente, todo cineasta hoje que tenha um bom trabalho consegue uma boa repercussão. Mas é como o sucesso, ele pode permanecer ou ele pode não permanecer. Então, assim, o crescimento de um artista é de acordo com a sua obra. Iniciei, então, em 1988, fazendo teatro aqui em Caruaru. Após isso, fiz diversas peças, chegando em 2012 a fazer um grande contato aí com a alma do homem chamado Gonzaga, no cinema Gonzaga, no filme Gonzaga de Pai para Filho, de Breno Silveira. Antes eu fazia, porém, um micro espetáculo, onde eu fazia o Gonzaga. Então era um Gonzaga meio caricatura, que era como o Gonzaga fazia, o Gonzaga de palco. Então a voz dele do palco, como seria mais ou menos: meu nome é Luiz Gonzaga Nascimento. Eu nasci em 3/12 de 1912. Então, era esse o Gonzaga que eu apresentava para o público. Depois, porém, quando conheci o Breno Silveira, então tive que tirar toda essa caricatura do homem palco Gonzaga para poder viver o homem Gonzaga em si. Mas faltava em mim também aquela coisa da convivência com o Gonzaga. O Gonzaga, então, não é mais vivo. Então, como ver esse homem? Como idealizar esse homem para que ele saísse de uma forma quase que perfeita para vocês? Então, eu me inspirei no meu pai, que meu pai era um Gonzaga. O cinema de 20 anos atrás, ele era muito coloquial. Então, ele tinha toda uma linguagem preparada, onde só quem entendia a verdade seja dita era nós, que somos artistas, então que convivíamos com a arte. E pessoas, então, vamos dizer, de uma alta sociedade. Então, o cinema vinha quase como enigmas. Depois, então, porém, eu creio que do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, com uma linguagem mais aberta, foi que o nosso cinema veio se transformando. Então, nossos curtas, nossos longas, que são filmados aqui em Pernambuco, ele tem uma linguagem mais voltada agora para o povo povão. Eu sou muito crítico com relação a esse cinema pernambucano, que ele está fazendo está ocupando seu espaço, mas assim, está com uma certa lacuna, porque ele não tem um diálogo com o público. Ele é um cinema de autor para autor. Os filmes que vêm sendo produzidos, eles também não têm alcançado um grande público, porque não são filmes destinados a um grande público, na verdade, né? São filmes destinados a um público mais restrito, um público de cinéfilos, né? Um público de iniciados, que circulam em circuitos muito específicos de cinema, né? Circulam em festivais aqui no Brasil, circulam em festivais também lá fora. Eu acho que são filmes que conseguem, digamos assim, agregar um valor simbólico ao cinema pernambucano dentro de uma esfera restrita de circulação, mas por outro lado eles não conseguem atingir o grande público. A gente tem uma exceção, teve essa exceção recentemente, né, do Aquários, tá? Que eu acho que chegou a ultrapassar a marca dos 200 mil espectadores, né? O que é um marco para o cinema pernambucano. Eu acredito que nenhum filme pernambucano tenha alcançado esse público. Então isso aí eu acho que já aponta para uma mudança de postura, né? Mesmo das distribuidoras, de olhar para esse cinema de outra forma. Como o cinema estava naquela escassez de recursos e tinha que se reinventar por conta da escassez, ele entra no ciclo de agora ter recurso, então ele tem essa liberdade de não precisar ficar correspondendo ficar correspondendo à lógica do mercado, à lógica financeira de uma empresa específica que lhe obriga a seguir uma determinada regra. Então ele continua se libertando, sabe? E hoje em dia eu acho que também ocorre um pouco esse fator, assim, né, existe muito o fator festival, né? Então, assim, você só pode ser reconhecido se você passa num festival,
né? Então tem feito assim um cinema de guerrilha muitas vezes, que é você entrar em cineclube e tal e fazer seu próprio circuito, movimentar para poder ser reconhecido. Então eu acho que o prestígio ele está tendo, eu acho que essa relação de prestígio como essa outra reflexão sobre como é que vai ser o cinema daqui a 20 anos, eu acho que essa relação de prestígio também está se modificando, sabe? O que é ter prestígio, assim. Em algumas cidades, o contato com o cinema só existe pela cinema, que eu falo, a questão da projeção na tela grande, dentro de uma sala ou numa praça, que seja, mas ele só tem contato com esse tipo de situação, com esse tipo de coisa, através do festival, né? E aí essa questão do reconhecimento, vem essa questão do fazer e depois da exibição, porque você pega os festivais, você tem que passar pela curadoria do festival, e a curadoria é quem decide qual é o filme que vai ser exibido e qual é que não vai ser. E cada um é regulamentada, regida por sua ideologia, por seus princípios, e aí? Né? E aí tem a saída, como o Gabi falou, da questão dos cineclubes, entendeu? Que é uma saída maravilhosa e que ainda assim é uma luta para que... Porque geralmente quem frequenta o cineclube é sempre aquelas mesmas pessoas que estão relacionadas de alguma maneira com o cinema. E esse cinema pernambucano atual, ele não tem uma identidade, uma cara. Você não pode... Ele é um cinema multifacetado e isso é muito bom, porque ele é multifacetado no sentido em todos os sentidos, tanto nas temáticas dos roteiros, das linguagens mesmo, enquanto visão de cinema, e ele é muito diverso. Então, o que a gente depois vai contar a respeito desse cinema, pouca gente sabe, porque né, existe uma diversidade e uma variação muito grande entre produções que estão dando certo e outras produções que, de certa forma, não estão dando, mas elas podem ser importantes lá na frente, para a história do cinema. Né? Hoje a gente tem diversos canais para distribuição dos nossos filmes, seja através de festivais, seja através de internet, e eu acho que são várias formas que a gente tem de fazer com que o nosso conteúdo seja acessado pelas pessoas. O cinema pernambucano não tem tradicionalmente uma indústria por trás, como a gente vê em outros locais. Então, é uma produção que sobrevive de meios mais alternativos. Se a gente pensar que Pernambuco tem quase 200 cidades e que poucas dessas cidades têm sala de cinema, se não fossem os festivais de cinema, a população não ia ter acesso a essa produção rica e plural que a gente tem aqui no estado.